Boa noite. O pessoal está muito cansado já? Espero que não. Quem aqui trabalha, né, ou se considera um data engineer no seu dia a dia? Um, dois, bem pouquinho. De vocês trabalham com consultoria no ambiente de startups? A maioria é consultoria? Levanta a mão. Startups? Imagino que é o resto. Bom, então o resto, acadêmicos e tudo mais, né? Legal. Alguém já tinha ouvido falar do Kedro antes da apresentação? Legal. Isso é bem really impressive. Essa apresentação ela surge com uma iniciativa nossa do lado McKinsey e Quantum Black de estar trazendo para toda a comunidade práticas que a gente aplica nos nossos projetos, que a gente entende que é boa prática. Eu vou explicar um pouquinho do porquê que a gente tem essa crença para toda a comunidade, né, para poder alavancar tudo isso que a gente aplica internamente. Tá? Quem sou eu, né? Carlos Barreto, o pessoal me chama de Carleto internamente, eu sou Junior Principal. O que é um Junior Principal? Eu auxilio nos times de Analytics, toda a parte de infraestrutura, roadmap, então ter definido desde o primeiro dia até o último quais são as nossas entregas, como que vai funcionar o nosso workflow e tudo mais. Né? Uma diferença, eu trabalhei no mundo de startups antes de me unir à McKinsey, e uma diferença maior que eu me recordo é mais o deadline. Né? Quando a gente está numa consultoria, você começa com data para terminar. Então, é muito importante que você consiga ter deliverables muito claros, consiga gastar energia naquilo que realmente vai gerar impacto e não juntando código de um lado para o outro. É daí que surge a ideia do Kedro. Tá? Então, um pouquinho da história do Kedro. Uma definições antes aqui. Como é que eu volto aqui? Tá, muita tecnologia para mim. O que eu queria dizer ali na parte do Kedro internamente, por que Kedro, né? Eu nunca vou saber a história real, na verdade, porque quem criou a origem do nome é o Nikos, que é um Product Engineer interno que a gente tem. Ele que começou com a iniciativa do Kedro, do lado da QB, internamente se chamava Kernel. Quando a gente estava pensando, né, em colocar ele como open source, passando por todo um crivo de análise interno, a gente descobriu que tinha um projeto chamado Kernel AI, que tinha o mesmo nome, a gente não conseguia usar. E aí, Kedro, uma palavra grega, essa história que ele me disse, tá? Não sei validar corretamente, se alguém tiver knowledge aí de grego, me avise, de que tem uma similaridade com a palavra Kedro com kernel do inglês, então as coisas se conversam. Então, foi uma forma de deixar um nome fácil e que as pessoas conseguissem lembrar e que internamente a gente não perdesse a essência do nosso pipeline. Então, só para a gente ter algumas terminologias, né? O que é um data pipeline? Então, simplesmente, como a gente já viu anteriormente, eu pego o dado de um lado e preciso mover para uma ponta final. Né? Capturar esse dado pode ser como a gente viu, scoop, streams, lendo o bin log do MySQL, do que quer que seja, e mover isso para uma outra ponta. Tá? Então, a gente, dentro dos projetos de Analytics, né, a gente está falando muito mais aqui de Machine Learning, de Analytics, do que necessariamente um pipeline de dados. Né? Do lado de pipeline de Analytics, já tem coisas bem documentadas e que a gente sabe que dá certo, que é o caso do Scoop e tudo mais. Essas infraestruturas a gente tem aqui no Brasil, tem na China, elas são replicáveis em vários lugares, não muda muito, porque isso já é provado que funciona. Né? Mas do lado de Analytics, de Deployment e tudo mais, a coisa ainda é um pouquinho diferente. Tá? O que é um código Production Ready? Né? O único código que realmente tem valor é o código em produção. O que quer dizer com produção? É que tem um lado de business usando aquela informação, aquele score, para fazer uma tomada de decisão. Isso é o que a gente chama de impacto. Toda vez que eu estou falando impacto aqui, eu quero dizer valor financeiro, eu quero dizer tomada de decisão financeira para a companhia, independente do seu tamanho. Tá? Uma startup ou uma empresa convencional do que a gente tem. Né? Alguns papéis do que a gente tem no nosso dia a dia. Então, o Data Engineer, ele é responsável, né, que acaba sendo um pouco o meu dia a dia, responsável por fazer o setup de ambientes, de provisionar a infraestrutura mínima para o time de Data Science. Por que isso? Como eu mencionei, né, a gente tem dia para começar e dia para terminar.
Então, quando você está numa frente desse tipo, eu não posso ter ociosidade, né? Então, o papel do Data Engineer ele é importantíssimo para a captura do dado, viabilização de infraestrutura, para quando o time de Data Science chega, o que ele tem que pensar é no problema de negócio, é como que eu vou criar o melhor modelo para para o meu cliente e a forma que eu vou entregar aquilo no final, que é nosso pipeline do Kedro. Tá? Então, dentro do nosso time, é só um overview, nós temos Data Engineer, Data Science, Machine Learning Engineers, que às vezes eles entram no time às vezes com capacity mais específico, um knowledge mais específico de otimização de modelo, de otimização de linguagem. A gente teve um use case que nós fizemos em Python, usando Stream Spark, mas a gente precisava migrar isso para a escala por uma questão de latência, escalabilidade, que são os use cases mais específicos. Então, a gente tem um grupo de pessoas que detém esse knowledge, aí eles acabam ajudando a gente, e também o time de designer de UX, porque a apresentação ela também é muito importante, né? Não adianta eu ter o melhor score, sendo que eu não tenho alguém que me ajuda a trazer aquela informação para o time de negócio, para a tomada de decisão. Então, vamos lá. Quando a gente tem um time muito grande, com essa janela de tempo, é muito fácil você atropelar algumas etapas, né? Um pouco de background. Todos vocês são data science? A maioria. Quem saiu da academia direto para o mercado de trabalho com mestrado, PhD, alguma coisa na área? Tá. Às vezes acontece, e um background que isso traz é que muitas vezes você não tem muito contato com engenharia de software, né? Tem uma famosa publicação do Google, que é o Débito Técnico, que ele mostra um pedacinho lá de Machine Learning, com todo aquele conglomerado de práticas que já é muito comum em Software Engineering. E aí você, por não ter esse contato, mas você é muito bom em modelar, você vai fazer o melhor notebook, usando o notebook, o melhor modelo que você consegue. Só que aí chega na ponta final, na hora de deployar, uma coisa que eu via bastante em startup, a gente fazia... Isso acontece bastante, na verdade, em vários lugares. Não sei se alguém aqui já viu, mas você faz um modelo em R, por exemplo, e aí você vai fazer o deployment, a aplicação é toda Java, aí você joga lá para o developer gasta 2 meses traduzindo o que você fez, aí já está na V10, o negócio nem foi a V1 ainda, e aí vira aquela bola de neve, a analytics não dá certo, outros times de data science, o negócio não funciona, e tudo mais, né? Acho que alguém já deve ter visto isso no dia a dia. Não sei se isso ainda acontece hoje, mas eu me recordo com clareza desse passado recente até. Como parte do deliverable, né, você precisa ter um código conciso, coerente, né, que outra pessoa vai dar manutenção. Então, esse é um mindset muito importante quando a gente está trabalhando, que eu tenho uma janela de tempo para ficar ali. Então, eu preciso ter uma curadoria muito boa dentro do meu código, dentro dos padrões, porque eu vou entregar isso para outra pessoa e pode ser que alguma coisa aconteça, eu precise sair no meio do projeto, alguma coisa assim, e eu vou ter um par meu, que aí o meu par é ou lá do cliente ou do nosso lado McKinsey, Quantum Black, que vai precisar dar continuidade naquilo. Então, se eu não tenho esses padrões, a coisa fica um pouquinho mais bagunçada para poder fazer um deliverable, né, daquilo para frente. Enfim, aí já tomando aqui, então, a eficiência de você criar um código que seja production ready, né? Que você consiga minimamente replicar os resultados, dado o meu input, eu vou rodar isso 10 vezes, eu vou conseguir ter o mesmo output na questão do modelo, né? Pego o dado, processo, crio minha master table, faço com a minha conceito de spine, que não sei se isso é global, mas são conceitos internos que a gente tem, master table e de spine. Tudo isso vira o meu input do modelo, e vou lá, eu tenho um predict, eu tenho um fluxo de retrain e tudo mais. E reduzir, obviamente, essa curva de aprendizado, né? A gente tem, pensando em produção, você tem notebooks, recentemente a Netflix até publicou que eles estão, né, escalando notebooks, então você tem notebooks, pode ter Luigi, eu já fiz deployment de soluções usando Luigi, por exemplo, Airflow, Python puro, bunch de scripts, uma série de coisas, e aí você não tem uma unicidade nisso. Então, quando você olha isso em escala, acaba virando um problema, né, para a sua organização, porque aquilo começa a crescer e cada um tem uma visão e tudo mais. Como resolver isso no seu dia a dia, você pode rodar agora pip install Kedro. Então, vamos lá, um pouquinho de detalhe do Kedro aqui. Então, o Kedro ele é uma biblioteca open source, né, recentemente, faz uns
4 meses, que a gente liberou, 4, 5 meses. Que a gente traz todo esse knowledge de engenharia de software, então tudo que a gente tem aplicado em engenharia de software de um modo mais amplo, aplicado para machine learning, para pipelines de analytics, né? Então a ideia dele é que eu tenha uma unicidade, eu tenho um conjunto de regras. A gente definiu em Python, porque Python é mais pela facilidade, a escalabilidade que a linguagem tem ganhado e a adoção de uso, né, entre data science, time de data engineering e tudo mais. Então, isso acaba facilitando. E ele é todo Python também, porque tinha uma versão antiga que nós criamos do kernel, e acontecia que ele tinha suporte a R, você podia colocar outras linguagens. Só que isso limitava que eu tinha um bunch de scripts, na época, né, da forma que a gente criou, a gente tinha um bunch de scripts Bash para poder rodar, então o usuário Windows acabava sofrendo um pouquinho ali para poder configurar aquilo, então a gente acabou adotando o Python ponta a ponta, porque facilita ali no processo de instalação dos usuários. Tem muita gente usa o Windows no processo de analytics, não é nem bom nem ruim, é só uma coisa que você é mais produtivo, então don't care about this, né? Só pega e continua no mesmo caminho. Então, como que funciona a estrutura do Kedro, tá? A gente tem um template, o Cookie Cutter aqui já é bem conhecido de algumas pessoas. Ele é uma estrutura de diretórios, então ele formaliza para você uma estrutura de diretórios tão simples quanto isso. Apesar de ser simples, né, mas a estrutura de diretórios ela é super importante. Se a gente olha alguns outros frameworks, como eu programei muito em Java, né, como o Grails, Spring, então conceitos de diretório, coisas mais simples te ajuda a dar um boost no desenvolvimento, né, da solução. Então o Kedro segue o mesmo princípio, tá? Parte de configuração, que é onde eu gosto muito disso aqui, que eu vou falar com bastante carinho, junto com a parte de catálogo. O catálogo ele é um descritivo das suas origens de entrada e saída, e o Kedro ele injeta para você, dentro do seu Node, o teu dataset. Eu vou explicar isso com mais detalhes. Conceito de Node, que é uma função Python pura, tão simples quanto, tá? Para não ter muito over-engineering aqui. E o conceito do pipeline, que é um DAG muito similar ao que existe já no Airflow e em outros frameworks, que é um conjunto de nós, né? Entrada, saída. Aí a saída pode ser um input físico, pode ser um dataset em memória, pode ser um dataset em Spark, para depois eu fazer uma query, enfim, o flavor que você quiser seguir aí. A ideia é dar maleabilidade para o desenvolvedor, para o data science. Tá? Eu vou usar desenvolvedor, mas entendam data science, data engineer, quem está fazendo ali, porque no final do dia é um código que você acaba colocando no Git, então é desenvolvedor. Né? Então, os benefícios. Então, de novo, né, como eu já mencionei, vou passar até meio rápido aqui, eu tenho convenções, então essa aqui é a minha estrutura mínima, né? Então, as configurações, parte de notebooks, então tudo que é notebook que você coloca aqui dentro, profiling do dado, análises iniciais, todo o seu output de report, que você está usando uma estrutura de notebooks, você pode colocar aqui. Ah, mas por que tem um notebook? Você rodar Kedro, Jupyter, ele sobe um Jupyter Notebook para você, que ele injeta o contexto do Kedro e você já consegue dinamicamente fazer o load do dataset, salvar e dar continuidade no seu desenvolvimento numa interface que é mais limpa, é mais clean e que usualmente o time de Data Science está mais acostumado. Né? E até para a gente Data Engineering, a gente faz bastante profiling do dado para entender se tem alguma discrepância, alguma coisa que possa inviabilizar até um projeto, né, até uma aplicação de analytics, para a gente facilita bastante. Então, parte de logs, normal, log do que a gente conhece, rodou o pipeline, fica tudo salvo ali, você consegue colocar isso, se você quiser, no Elasticsearch depois, para poder fazer buscas, Cosmos DB, se estiver no Azure, quer jogar no Google Cloud, AWS, criar uma interface mínima ali, ele já te dá essa maleabilidade, porque está tudo dentro do diretório. Python Scripts, coleção de scripts que você tenha. Testes, é uma prática que a gente adota, é você criar teste para os casos de analytics. O que são esses testes, muitas vezes? Eles vão entrar em alguns detalhes aqui rapidamente, tá? Mas é fazer teste se a distribuição do meu dado minimamente se adequa com aquilo que eu estou esperando do meu modelo,
Se o dataset eu mantenho uma continuidade de inputs, o que mais? O que me vem na cabeça agora são esses casos, mas que cobre muita coisa já, né? Se você for olhar dado que está faltando e tudo mais, aquilo que é dependência direta, né, transitiva direta do teu modelo, isso vai acabar afetando, né? E toda a documentação do projeto, que você consegue, se você segue um padrão, né, de documentação padrão do Python, na verdade, o Kedro ele já consegue gerar toda essa documentação para você e deixa tudo salvo aqui. Então, a ideia é dar boost, né, é dar velocidade no desenvolvimento, que um Data Science, um Data Engineer, você pense menos em infra, né, no nosso use case de projeto, e mais em gerar impacto, mais em pensar no business case, naquilo que realmente vai gerar valor, e menos em infraestrutura em si. Até porque hoje, com nuvem, não tem por que você verbalizar, né, muito, né, esse step. Né? A gente está num outro nível agora. Então, entrar um pouquinho ali na parte de configuração, rapidamente. Tá? Então, toda a parte de prototipação, fica tudo ali dentro, de configuração. O que entra ali, na verdade? Credenciais de usuário, os catálogos, né, onde meu dado está, para onde ele vai, como eu mencionei, fica tudo aqui dentro. Né? Quando você instancia um Kedro, ele já coloca alguns git ignores, então você tem configurações base e local, né, alguns diretórios, que tudo que está no local ele não joga para o Git, e arquivos de credentials também não, já para ele meio que tenta prever que você pode cometer um erro nessa linha, e aí ele já evita que isso vá para o GitHub e tudo mais, e fique lá uma senha exposta indevidamente. Né? É óbvio que você pode burlar isso, se você quiser se esforçar, mas aí vai de cada um. O catálogo. Hoje, internamente, a gente... Até trazendo um pouquinho da minha experiência, eu particularmente já tive contato com Azure, com os top players de nuvem pública, mas também de nuvem privada, né? Então, no Azure privado e tudo mais, mas também Cloudera, Hortonworks, esse tipo de coisa. Então, internamente também a gente, que não é ainda público, mas a gente tem conectores para poder fazer a movimentação do dado, porque no mundo corporativo nem sempre tem uma nuvem lá, nem sempre é o mesmo nível, mas a gente consegue gerar valor da mesma forma em outras infraestruturas da mesma forma. Né? Então, aqui, rapidamente, esses são os inputs suportados, né? E você pode estender, ele tem uma facilidade de você pegar um abstract dataset, estender isso, implementar da forma que você quiser, criar um novo conector, criar um conector específico seu, abrir um pull request, se fizer sentido lá para a comunidade, a gente aprova, faz um merge, seu nome está lá como contribuição, então é bem interessante também. Mas, inicialmente, a gente tem esses formatos. Parquet, porque dentro dos nossos projetos a gente acaba usando mais o Parquet mas aí é um flavor que a gente acabou pegando. Somente nuvem faz um pouco de diferença ali, né, na onde que o esquema está armazenado, para você não pagar muito, comparado com outros, mas isso é para outro meetup. E os storage que a gente tem, então Delta Lake, que é mais recente, né, que a Databricks acabou anunciando, a gente já está trabalhando para fazer o conector e trazer isso para toda a comunidade. Então, vamos lá, rapidamente aqui, o conceito de nós, como eu já acabei dando spoiler lá atrás, eu tenho um input dataset, uma função Python simples e uma saída. É só isso. É só isso assim, né? Aqui no meio aqui do Python, você pode fazer o terror aqui dentro, né? Que você bem entender no quesito de modelagem, feature engineering e tudo mais. Mas, conceitualmente, ele é bem simples. E um pipeline nada mais é do que uma agregação de nodes. Né? Então, são vários nodes, onde eu tenho definido a entrada e a saída de cada um. E aí, quando a gente dá um simples Kedro run, ele já organiza a DAG para mim e vai chamando sequencialmente. Aí, um pouquinho mais interno, a gente tem tanto... dá para chamar tanto de forma sequencial quanto de forma paralela. Mas paralela é numa única máquina, não é que ele vai distribuir isso num cluster. Tá? Aí eu vou entrar um pouquinho mais para frente em algumas integrações que a gente já tem. Dentro do Kedro também, a gente já tem o Kedro Vis, né, que traz uma visualização. Então, esse aqui é um exemplo. A gente tem um time muito bom lá de designers, uma galera que gosta bastante de estar criando, de estar trazendo soluções
os clientes e agora para a comunidade de formas de visualizações. Então, esse aqui é um sample, né, de uma visualização do que a gente tem. É bem bacana, eu acho, particularmente. Integrações. Então, tudo aquilo que eu falei, de você vai lá, cria o código, né, cria os pipelines, como que eu faço o deployment disso, né? Docker, acho que é via de regra para qualquer projeto de engenharia de software, por que não trazer para cá, né? Então, o Kedro, a gente já tem um conector de Docker, que você terminou seu pipeline, você já pode encapsular ele num container e entregar para o teu time de engenharia. Falar, meu, faz um deployment aí, faz um scheduler da forma que a gente tem internamente, PACM, sei lá o que é que seja. E aquilo é chamado e você consegue constantemente... Então, minimamente, você já consegue criar o seu pipeline e garantir que aquilo vá para a produção, né? Aí só para, de novo, produção naquela linha, né, um código que alguém de business, né, que o business vai tomar uma decisão para gerar impacto. Não necessariamente precisa ser um REST API, não necessariamente precisa ser algo em tempo real. Uma API pode ser um SQL batendo no banco, consumindo aquela informação, levando para um outro workflow, uma outra ferramenta que alguém esteja consumindo, uma ferramenta interna, SaaS, enfim, como tantas outras. Então, aquilo começa a servir de input para outras frentes. Tá? E se, um pouco mais fancy aqui, talvez, o Airflow, que foi um projeto que no meu caso, eu ajudei a fazer aqui a parte de integração, que é, depois que você terminou tudo no Kedro, aí você pode migrar todo o seu pipeline para Airflow. Então, ele já tem uma integração, que a gente está em constante evolução, está evoluindo constantemente, desculpe, para pegar todos esses nodes que eu fiz em pipeline, no meu Kedro, e transformar ele para Airflow. Então, você pode fazer isso estaticamente ou dinamicamente, né, que foi uma forma que eu já acabei fazendo. Então, quando você rodava, dinamicamente ele migra aquilo para o Airflow e sobe a DAG para você, para conectar no server que você tenha schedulando os jobs de Airflow. Isso facilita bastante no dia a dia. Já não é tão incomum você achar Airflow até no ambiente enterprise. Já vem tendo uma adoção, porque para use cases de analytics, ele faz mais sentido do que soluções tradicionais de scheduler. Porque qual que é a diferença entre, minimamente, né, o Kedro e o Airflow? Para você desenvolver no Kedro, pensando num workload de machine learning, o Kedro ele acaba sendo mais rápido e é uma curva menor de aprendizado do que do Airflow, pela nossa experiência. Óbvio que tem relações de indivíduo, às vezes tem mais familiaridade, você já pode mover direto, enfim. Mas no nosso dia a dia, a gente deixou isso como um plugin, como uma integração que você adequa ao seu projeto, se for necessário ou não. Tá? Mas uma coisa não inviabiliza a outra. Aqui eu vou passar um exemplo bem rapidinho com vocês, para também não ficar muito extensa a apresentação. Mas trazer uma dinâmica. Então, a ideia é que eu vou acabar focando mais na parte de data engineering do que de machine learning, tá? Mas um use case simples, então vamos pensar que a gente está em 2160 e agora o turismo espacial é uma realidade, né? Acho que existe uma chance da gente acertar esse use case aqui no futuro, não sei. Então, ok, as pessoas estão querendo viajar, não vou entrar muito em detalhe porque está aqui, né? Fácil da gente conseguir ler. E eu quero criar baseado em inputs que eu tenho de diferentes formatos, uma base SQL, um arquivo Excel, que Excel existe em todo lugar. No mundo enterprise é muito comum, então você tem uma integração direta com o Excel, como é Python, né, Pandas e tudo mais, você consegue fazer a tradução facilmente desses arquivos Excel para um formato de data frame, ou jogar isso numa tabela e tudo mais. E CSV. Tá. Então, ok, esse aqui, como eu mencionei, a partir do Kedro Vis, né, então, como que vai ficar o nosso pipeline no final? Então, eu tenho os nós de entrada, processamento, parte Python, crio a master e eu vou ter o master table. O master table é um conceito que a gente tem de input do modelo, né? Então, tem todas as features na dimensão que eu escolhi, diário, minuto, semanal, o que quer que seja. E aí, esse input é o que vai depois para o meu processo de modelagem. Então, quando eu dou um Kedro New e defino um nome,
essa é exatamente a estrutura mínima de diretórios que a gente tem, né? Então, como eu tinha mostrado lá atrás, a parte de conf, que é onde estão os meus arquivos de configuração, que eu vou entrar um pouquinho no detalhe. A parte de data, ele já está no git ignore by default. Então, isso ajuda que você consiga ter samples locais dos seus dados aqui. Obviamente, dependendo do seu use case, com PII propriamente definido, né? Então, os dados anonimizados ali. Então, você consegue ter um ambiente local reduzido para poder fazer a parte de exploração, documentação, logs, notebooks, referências, coisas externas que você queira colocar ali dentro, resultados, que são os outputs de modelo, escoragem, o que você está criando no seu fluxo normal de machine learning, e o source, que é tudo que for Python está ali dentro, né? Toda a parte de nodes, de pipeline, novas definições de diretórios que você queira colocar, que diretórios lógicos que simbolizem stagings físicos que você tem. Você pode internamente ter esse tipo de definição como projeto e você reflete tudo isso aqui dentro. Tá? Então, data, o catálogo, que particularmente, para mim, essa é uma das features, se não for para mim, acho que para mim é a feature mais interessante do Kedro, que é uma definição simples que você tem do dataset. Então, CSV no local dataset, ele aceita todos os parâmetros, como se eu estivesse dando um pandas read CSV. Então, by default, você consegue ir configurando no load ou save args. Mais para frente, acho que tem um exemplo até. Então, load args, save args, tudo o que é aceito na API normal, ele já traduz esse YAML para você, injeta num objeto pandas, e coloca isso para você já direto no seu Node. Então, vou tomar propriedade aqui do exemplo do Data Lake na hora de fazer a leitura. Aquele código ele estaria num reader aqui dentro, que já faria a injeta, né, o mesmo princípio, né, de injeção de dependência ali do Node, né, não teria muita diferença. Minimamente o Node precisa de um dataset de entrada, né, de um dado de entrada para poder rodar. Então, aquilo já estaria aqui dentro, propriamente configurado, você só precisaria passar o path. A forma de ler, se é no S3, no Google Cloud e tudo mais, ficaria abstraída tudo por trás. Então, o time de Data Science não precisa nem pensar muito aonde o dado está. Só me fala o que eu preciso olhar e ele já vai lá e consegue rapidamente trabalhar com o dado. Então, ali é só de exemplo, né? Então, a parte de local, Excel, SQL também, a gente consegue expandir isso aqui, colocar a query que eu quero, os alias, quais são as colunas, deixar tudo isso bem definido. E como é código, está no Git, você consegue versionar, então você consegue ter uma ferramenta de versionamento, acompanhar o ciclo de evolução do seu projeto de analytics, com quantas tabelas eu comecei, qual que é o final. Então, até para a gestão, para a organização do que você está fazendo, fica menos empírico, né? Fica aquela coisa menos verbal. A gente está fazendo isso ou aquilo, a gente está olhando o dado, X ou Y, e está tudo aqui, você consegue deixar isso organizado bonitinho. Tá? Então, a parte de credenciais, aqui só um exemplo, também é a mesma. Então, tudo que está no local, ele não joga para o Git. Isso te dá a garantia de que você pode colocar o que você quiser by default, desde que você não exclua a parte de ignore lá ou que você faça alguma alteração novamente. O notebook, como eu mencionei, né, aqui a parte que ele já injeta para a gente. Então, eu rodo um comando Kedro Jupyter, não sei como que a maioria das pessoas falam. Eu falo Jupyter. A gente, então, tem um notebook, que é a interface mais amigável e a mais familiar para qualquer data science, em qualquer projeto de analytics, tá? Ou até data engineer, né, que está fazendo um assessment do dado. Aqui dentro eu já tenho, então, né, dinamicamente, eu já tenho o meu catálogo definido. Eu dou um catálogo.load, o dado já está disponível para mim no formato e na fonte que eu precisava. Então, ele já vai traduzir isso para um formato que, usualmente, as pessoas conseguem compreender. Né? No caso nosso, mais um Pandas Data Frame ou um Spark Data Frame, né? Dependendo do que você estiver usando ali, da dimensão do dado, volume e tudo mais. Né?
Então, é bem simples aqui, não tem... E aí você consegue também, naquela pasta de notebooks, né, como eu tinha mencionado, você pode criar um storyline aqui completo e colocar lá naquela pasta, está versionado, pode usar isso em apresentação tranquilamente, não tem muito problema não. Tá? Então, aqui, só para ilustrar para vocês como que é um Node, cuidado para não passar vergonha aqui, função Python, simples, literalmente bem simples aqui, onde você tem suas funções pré-definidas, né? Então, ali a parte de data frame, que é o meu input, que tem um slidezinho aqui na frente. Ali ele coloca tudo na raiz, no Nodes, mas pode ficar criando estrutura de diretório, lógico que você entender que é melhor, sem grandes problemas. Tá? Então, aqui um exemplo também da parte de documentação. Então, tudo que a gente vai criando aqui de documentação, depois quando eu rodo build docs, se eu não me engano, ele vai transformar, tem um Sphinx aqui por trás também, então ele já cria uma documentação para você. Por quê? Acho que eu vou dar um spoiler de uma coisa que eu tenho lá na frente, mas às vezes, como naquele fluxo, né, dinâmico que a gente tem de consultoria, você precisa começar bem, né? Dificilmente você vai ter um mês para fazer refactoring de código e tudo mais. Então, é importante que você inicie com processos, com atividades bem definidas, porque isso vai te ajudar lá na frente. Né? Então, o Kedro ele tira um pouco de você ficar pensando o que é melhor, como que eu vou fazer, e conforme você está codificando, aqui no caso, a dinâmica usualmente nossa tem o Jupyter, codifico lá, vejo os meus plots que faz sentido ou não, depois eu só pego e migro para um Python aqui, dou um Kedro Run depois e a gente tem o mesmo output que eu tinha lá, dado a mesma entrada, vai funcionar igual. Tá? Um exemplo de pipeline. Né? Então, como eu tinha mencionado, um pipeline é um conjunto de nós. Né? Então, o meu primeiro aqui, a definição do pipeline. Né? Então, aqui eu tenho uma lista de nodes. Tá? A definição do node. O meu primeiro parâmetro é a função que eu criei, que eu não sei se vocês se recordam, tinha essa funçãozinha lá no desenho, eu não sei como é que chama, naquele templatezinho ali atrás. A função, aqui, essa string é o mesmo nome que eu defini no catálogo, tá? Não pode ter nome duplicado, obviamente, porque senão ele não vai entender, mas coloquei o nome que eu defini lá no meu catálogo do meu dataset, e dado que está tudo configurado ali via YAML, ele já automaticamente vai injetar para mim lá na assinatura da função. E o terceiro parâmetro aqui é o output, é a saída, para onde, depois que eu processar toda essa informação, que eu fizer esse workload, aonde que eu vou salvar, onde que eu vou deixar esse dado. Tá? Aqui um outro exemplo, né, bastante similar, e esse aqui do Create Master, que eu tenho mais de uma entrada para poder gerar a minha Master Table. Né? Então, aqui você pode... Tem algumas definições. Você pode colocar dicionário pelo parâmetro. Às vezes, você não tem uma ordem daquilo que você está inserindo. É um use case bastante comum. Conforme você está criando a master, dinamicamente você pode definir, né, quais são as features que você quer usar ou não. Internamente, no seu código, você faz um fluxo de controle mínimo ali para o que está nulo, para o que está vazio. E, dinamicamente, você vai passando isso pelo parâmetro da função, o dataset que eu estou colocando, e aí você consegue construir dinamicamente, sem precisar ficar criando comentário, testa isso, agora eu removo aquilo, então ajuda a ter dinamismo para esse tipo de caso. Eu estou falando por experiência, que já foi algo que eu precisei construir no passado, principalmente quando você tem vários ciclos de iteração. A saída do master table default, similar aos demais. Tá? Então, aquela parte toda de saída, né, eu vou comentar um pouquinho. Tudo que está no Base vai para o GitHub, by default. Tá? E aqui eu tenho esses novos nomes, né, de Intermediate e Primary. Internamente, essa estrutura lógica que eu mencionei, a gente acaba aplicando. Então, eu tenho a parte de intermediária. Né? O que é essa parte intermediária? Ela é uma transformação. Então, eu tenho o dado CSV, o dado... XLSX, Excel, qualquer que seja a versão e tudo mais, eu preciso normalizar aquilo dali para frente. Né? Então, esse primeiro step nada mais é do que definir um padrão, né?
que usualmente é Parquet, até pela escala dos dados e um pouco de performance, de um modo geral. Então, a gente acaba fazendo uma transformação, usualmente de CSV, o que quer que seja para Parquet, e o primary, apesar a master estar ali no primary, mas o primary ele já é um pouco pensando em clean de dado, o que eu acabo tirando ou não. Outras frentes que a gente tem features, né, que aí é toda a parte de feature engineering, e o model input, que seria onde usualmente a gente colocaria master e não aqui, mas aqui é só um exemplo. Então, eu teria o raw, que é a minha entrada, a parte do intermediário, intermediate. Depois eu tenho a parte de primary, que aí eu faço o clean das colunas e tudo mais. Não estou pensando em modelo. Feature, que aí efetivamente você está pensando em modelo, como que você vai usar o dado e tudo mais, os agrupamentos, o que quer que você esteja fazendo. E aí o model input, que é a master em si. Tá? E o model output, que seria o predict, que é o que realmente interessa aqui para a gente nesse ciclo. Tá? E aí você vai criando. Né? Você pode criar o mesmo catálogo, você pode criar catálogos específicos para cada staging, tudo que tiver dentro do catálogo num padrão pré-definido, o Kedro já lê automaticamente, já vai injetando todas aquelas dependências para você, e minimamente ele já faz um controle de qualidade ali. Então, se tiver duplicado, ele já estoura uma exception para você, ele vai te dando um tracking ali do que possivelmente você pode ter errado, para te ajudar a ter menos dor de cabeça lá na frente. Kedro Run, então toda a parte de log default, né, que você pode armazenar isso no lugar que você entender. E aí o saving da master, como eu não tinha formato, ele põe por padrão em memória. Né? Então, se eu não tenho no catálogo lá alguma definição específica de output, você já põe isso em memória. Se você colocar um dataset muito grande, você vai estourar tudo aqui. Mas para esse nosso use case funciona bem. Então, ponta a ponta, Kedro Run, você já tem o input e output do que você está fazendo. E esse aqui seria aquela saída inicial que eu mostrei para vocês. Então, depois que a gente terminou aquele ciclo convencional, né, como eu tinha mencionado, faço o build da minha documentação, build Rex aqui eu vou fazer toda a parte, tudo que tiver no requirements ele vai instalar para você. Então, coloquei um pacote novo, um novo versionamento, está no meu Git, fiz checkout, rodei o build aqui normal de requisitos, já vai instalar tudo para você. Tá? O package, que vai criar um egg ou WHL, não sei, nunca me lembro se tem uma forma específica de falar aqui, mas que você consegue colocar isso como um pacote Python puro. Usualmente, a gente acaba colocando isso mais em containers. Então, eu crio um Docker que tem todo esse pipeline e o meu entry point é diretamente o Kedro Run. Então, você pode ter todo o seu pipeline ali direto ou o pacote salvo sei lá, onde você quiser, num S3, você baixa, o que quer que seja, e aí você consegue rodar se a máquina que você estiver trabalhando tiver saída para a internet ou você tiver gerenciado uma rede que ele consiga bater nesse endpoint. E o Docker Build, que vai gerar para você o Docker, né, com esse projeto que você criou, vai colocar todas as dependências, instalar tudo, deixar esse entry point igual eu mencionei, que você só precisa depois instanciar ele roda, que facilita bastante. Então, e o Airflow aqui de exemplo, né? Quando você instala o plugin do Airflow, então você consegue transformar todo o node que você criou num formato de DAG, que aí ele tem um Airflow Runner que a gente criou, que é o runner interno do Kedro, que traduz isso para o Airflow. Então, assim, para um time, pensando assim na complexidade tecnológica, apesar da complexidade entre aspas, né? Docker meio que fez desde que você garante a segurança ali, é meio Ctrl-C, Ctrl-V, mas você não precisa nem ter um time gastando energia em aprender muito das especificidades de um Dockerfile, de qual que é o repositório base que eu vou usar e tudo mais. Você já tem tudo isso definido aqui e você pode estender esses comportamentos também. Tá? Se eu não quero ter o comportamento default, quero aplicar
um comportamento diferente do meu build, bater num repositório interno meu do Docker, ter uma imagem base aqui que já está homologada e tudo mais, você consegue sobrescrever esses comportamentos normais. Então, a ideia do Kedro é que ele seja extensível, né? Que você consiga alterar os comportamentos dele com facilidade e adequar ao seu dia a dia, ao que a sua empresa, corporação ou startup necessita. Um status aqui do projeto. O Kedro, não chamava Kedro, né, igual eu falei, a gente tem ele deployado, né, nesse formato que eu mencionei, tem rodando em produção continuamente. Alguns projetos depende um pouco do tempo, né, e da configuração do time, que a gente consegue aplicar toda a parte de ingestion dinâmico, contínuo e tudo mais, o fluxo de validação mais profundo, além daqueles que eu acabei mencionando. A gente faz o deployment, aquilo fica rodando continuamente, com logs, geração de logs, alertas e tudo mais. Tá? Então, a gente tem ele em mais de 90 projetos globais, tá? Que essa é uma coisa legal até, né, da Quantum Black, então, e da McKinsey, de um modo geral, porque a gente é um proxy para uma companhia muito maior, né? Então, essas dificuldades que se traduzem no Kedro são dificuldades globais que a gente tem. Então, se às vezes você está ali no seu dia a dia pensando, pô, será que só eu que estou tendo esse problema? Provavelmente não. O mundo, pelo que a gente tem de contato, enfrentou essas mesmas dificuldades, e aí por isso que a gente acabou transformando ele num projeto open source, até pela demanda que os clientes tinham de poder dar continuidade. Quando ele não era open source, a gente empacotava, acabava entregando, mas aí o ciclo contínuo, né, de evolução do Kedro ficava perdido, né, porque isso ficava dentro de um repositório interno nosso. Tá? Então, de roadmap, a gente tem, olhando um pouco mais à frente, para integrar com o Desk, para ter mais performance aí na parte de tanto do scheduler interno quanto de processamento, né, de alguns data frames que eu já consigo deixar isso integrado, nativo, tá? E evoluir o Kedro API. Algumas coisas ele tem integração com algumas ferramentas internas nossas que a gente usa nos projetos, mas a gente também quer evoluir, estender isso para a comunidade de um modo geral. Tá? Alguns resources aqui para vocês poderem estar em contato com o Kedro, né? Então, a documentação, o GitHub aqui, tranquilo. E no Stack Overflow, podem fazer perguntas lá. A gente tem alguns snifferzinhos lá que fica olhando dinamicamente qualquer menção, na verdade, em Git, na web, enfim, várias coisas no Kedro, e a gente consegue entrar lá e ajudar a comunidade, trazer esse knowledge interno nosso para vocês. Tá? Que vem agora? A McKinsey está ampliando também agora de estar mais próximo da comunidade, de trazer mais esse nosso dia a dia de consultoria, que aqui está bem resumido até nas atividades. Tá? Então, a gente vai ter um primeiro meetup focado em Data Engineering. A nossa ideia é trazer mais o dia a dia de pain points, eu costumo usar uma expressão que é guerra de trincheira, né? O que realmente faz a diferença, que usualmente você não vai achar ali no Google ou num livro, né? Como que funciona mesmo essa dinâmica no dia a dia de uma grande corporação ou de uma startup, tá? Então, a gente tem, só rapidamente aqui, o Pepe, que é um partner que tem uma larga experiência, que vai estar falando um pouquinho. O Rafa Siqueira, que também é um sócio nosso da área de digital, que veio do mundo de startups, do Apontador, ele que começou o Apontador, tudo mais. E o Daniel, que também é um data engineer nosso. Então, essa é uma oportunidade de vocês estarem mais próximos do dia a dia de consultor, entender como que funciona o papel de um data engineer, de um data science no mundo de consultoria, no nosso caso em específico. Tá? E, já que comentaram que eu podia falar, a gente está contratando também. Então, vocês podem entrar me adicionar no LinkedIn, acessar as nossas redes da McKinsey ou da Quantum Black, sempre tem divulgação de vagas lá. Vocês podem entrar e participar do nosso processo, tá? Fiquem à vontade nisso. Perguntas? Certo, gente. A hora das perguntas.
O Predict é uma pipeline do Kedro? Como funciona o deployment de um modelo em tempo real? Boa pergunta para quem fez. O pipeline, nesse caso aqui até, né, a parte do Predict, o Kedro, se você for pensar uma vantagem do Kedro é que você pode rodar nodes específicos, né? Então, você pode colocar um node de Predict específico para um modelo em tempo real, que você está recebendo isso via stream, o que quer que seja, e aí ele chama essa execução. Tecnicamente, você tem alguns desafios, da mesma forma do Python, container e tudo mais, como escalar esse tipo de solução. E qual que era a do Predict? Se é uma pipeline também Sim. E como... Como ele é todo Python, você pode... O output, né, o Predict, ele pode estar inteiro dentro do Kedro. Tá? O Kedro, inicialmente, até a parte de APIs que a gente tem de evolução, olhando assim de bate-pronto, você vê que ele se encaixa num batch, micro-batch, muito mais fácil do que num processo de streaming. Né? Até pelo contato do que a gente tem, né, no nosso dia a dia. Mas é possível, você consegue rodar nodes específicos que estão gerando log, que consegue colocar aquilo numa saída específica de monitoramento que você queira, o score do modelo, enfim. Python puro pode fazer à vontade ali dentro. Certo, obrigada. A próxima pergunta é: como o Kedro se compara ao Kubeflow? A gente se inspira bastante, na verdade. A diferença, talvez, é mais na proposta mesmo. A nossa ideia não é tá par a par. Assim como, por exemplo, de Scheduler, você tem o Airflow, é mais ele ser um complemento, uma nova forma de você estar olhando. Internamente, o time de engenharia sempre olha para essas soluções. Né? Então, aqui você não está em Kubernetes, no modo nativo, como tem no Airflow e tudo mais. Né? Então, o Kedro está numa evolução ainda, né, de pipeline, então, por isso, contribuam para a comunidade, né, assim, engajem nisso, mas ele não é um equivalente, né, assim como ele não é que ele substitui o Airflow, né, por isso que a gente tem integração para você poder ter a possibilidade de rodar o seu pipeline. Né. Aqui, tecnicamente, você seria menos, vou colocar limitado, mas ele não tem uma dependência tão direta assim de stack. Né. Você pode rodar ele num stack diferente, local, tanto faz. O código de modelagem que vai para a produção fica dentro de Notebook? Depende da sua implementação do modo geral. Você pode chamar um notebook, é possível fazer. Como eu mencionei, tem um exemplo da Netflix, né, ganhando escala com deployment de notebooks. O Databricks também tem muito isso, né? Mas no Kedro, em específico, aí eu vou trazer um pouco de prática nossa. A gente tem um modelo, né, no que você esteja usando, o IBM, XGBoost, o que é que seja. Então, o pico ou o formato que seja, a gente carrega isso em tempo de execução e aí roda. Não necessariamente, mas não é limitador. É só uma forma que a gente trabalha, mas sim, você pode colocar no notebook e sem problema algum. Se funciona para a companhia... Certo. Uma última pergunta, então. Como os modelos treinados no Kedro são serializados? Legal. O Kedro, ele tem, nas novas versões, ele já tem um version by default no catálogo. Então, você pode ter um catálogo que salva um pickle e toda vez que você dá um pipeline... Vou colocar um case real aqui que acho que fica mais interessante. Né? Então, eu tenho um pipeline default de treino de modelo, que está rolando aqui. E aí eu tenho um forkzinho desse pipeline, que seria o Predict. Né? Então, toda vez que eu rodo um retreino, você pode aplicar um version, que é literalmente no catálogo. Você pode olhar na documentação depois, mais tranquilo. É uma linha que você adiciona, que ele vai aplicar um timestamp em todo o output. Então, toda vez que você rodar, ele vai gerar uma versão nova. A partir do momento que você tem uma versão estável, você pode definir aquela versão, né, aplicar aquela versão no seu YAML, ou colocar isso no arquivo de configuração, num banco, dinamicamente. Você pode fazer isso via código ou via arquivo de configuração, e aí você aplica e pega a versão que você precisa, que ajuda em testes AB e esse tipo de coisa. Né? Certo. Muito obrigada. Obrigado.